Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al acto oficial de clausura de la 10ª edición del máster y voy a darle la palabra a la vicedecana de posgrado e investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, doña Clelia Martínez Maza. Bien, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy porque, digamos, lo estaba contando antes a Carmen, es un poco cerrar el ciclo, porque estuve también presente en la inauguración a finales de octubre del año pasado. Han pasado, pues eso, lo que es un año académico y por lo menos a mí se me ha pasado rapidísimo. Me imagino que vosotros estudiando mucho más, ¿no? Porque el tiempo se consume más rápido por todas las asignaturas que tenéis. Así que agradezco de nuevo a Carmen la posibilidad que me ha ofrecido de poder estar aquí con todos vosotros. Y mis palabras son sobre todo dirigidas a todos los que habéis logrado culminar con éxito en vuestros estudios de posgrado. Desde luego, vuelvo a repetir, ya lo hice y no me cansaré de hacerlo, pues que tenéis que ser conscientes de que habéis sido muy afortunados porque habéis cursado pues, uno de los másteres de mayor prestigio en la Facultad de Filosofía y Letras y además de gran tradición. Es uno de los mejores másteres y tenemos 8 en el centro por varias razones. En primer lugar, bueno, ya lo habéis comprobado a lo largo de todo el curso por vuestro equipo docente, ¿no? Que son profesores volcados no solo con la docencia, sino también y de manera esencial pues, en una faceta que no es opuesta, sino que es imprescindible en esa docencia de calidad que se oferta en el máster, que es la investigación. Son grandes docentes porque, además, son grandes investigadores, ¿no? Y habéis tenido al mismo tiempo, por eso, pues profesores que a la par que impartían clases en grado, en posgrado, pues han organizado exposiciones, congresos internacionales, han dirigido equipos nacionales e internacionales, son investigadores de proyectos competitivos. Y, desde luego, insisto que solo gracias a estos buenos investigadores se puede ofrecer una formación útil a vosotros, a los alumnos, ¿no? Sobre todo útil porque os va a servir para el futuro, porque es actualizada y es competitiva, que es lo que interesa en la actualidad. Y el equipo docente, como digo, pues está formado de buenos investigadores y entre ellos aquí tenemos a la coordinadora, ¿no? Carmen González Román, que no deja a un lado la investigación, por mucho que tenga que atender a todas las obligaciones académicas y burocráticas que exige el mantenimiento y la dirección de un posgrado, ¿no? Ese compromiso con la investigación, porque yo también soy vicedecana de investigación, pues implica muchos sacrificios y yo creo que todos los profesores los dan por bien dados y sacáis también provecho de ello, porque me consta que no solamente habéis sido simples asistentes a las clases, ¿no? Ya no se trata solamente de escuchar y de coger apuntes, sino que el máster a lo largo de todo el curso ha propuesto actividades más allá de las clases regladas, ¿no? Seminarios, jornadas, ¿no? Para que completara la formación académica reglada, esa que se da en la facultad. Ha habido muchas actividades en los 2 semestres y en ellas pues yo sé que habréis podido completar de manera activa y práctica pues, vuestra formación. También es verdad que esa formación la habéis completado pues, precisamente gracias a la colaboración de instituciones que son esenciales para dinamizar también vuestros estudios y para que vuestra formación no solamente os permita acceder al doctorado, que es una de las posibles vías que os da el máster, sino que también os haga competitivos para el mercado laboral, ¿no? Que está vinculado no solo con el mundo del arte, sino con el de la cultura en general. Y este máster pues, os ofrece mejor que ningún otro esa posibilidad dentro de la oferta de posgrado del centro. También, entonces, tenéis que sentiros muy afortunados, ser conscientes de ello cuando terminéis de hacer todos los papeleos, ¿no? Porque habéis tenido la posibilidad de cursar un máster, como digo, pues que ha tenido esa gran habilidad, la de integrarse en el tejido social y cultural de Málaga. Es el mejor máster, y doy fe de ello, que ha sabido salir, el que más ha sabido salir de la facultad y mostrarse en instituciones culturales y científicas. La inauguración se hizo en el Museo Ruso. Eso da prueba
de la estrecha conexión que tienen el equipo docente del máster con todas las instituciones culturales de la ciudad. Y gracias a esa colaboración, pues también se os ha ofrecido una formación pues mucho más competitiva, ¿no? La prueba está aquí, también no solamente en la inauguración, sino que el hecho de que la clausura se haga en un sitio como este. Quiero terminar dando también las gracias a todo el equipo de profesores y muy especialmente pues, a la coordinadora por haber culminado un año más este curso académico con tanto éxito, con tantos alumnos, y a vosotros os deseo, además de daros la enhorabuena por haber terminado el curso, os deseo muchísima suerte para vuestro futuro académico y laboral. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Clelia Martínez Maza. Bueno, las palabras han sido verdaderamente muy precisas, muy claras, muy alentadoras, con lo cual agradezco muchísimo la deferencia hacia el profesorado de este máster, hacia la coordinadora, en este caso yo, y en general hacia las actividades, la gestión que estamos llevando a cabo. También porque ella efectivamente asistió a la inauguración de esta edición y bueno, al comienzo del curso todos llegamos con mucho brío, como sabéis perfectamente, entusiasmados, pero a esta altura ya del mes de junio estamos todos como un poquito agotados por todas las tareas que llevamos. Y ella especialmente, le comentaba yo a nuestro invitado de honor hoy, en una facultad tan compleja como es la Facultad de Filosofía y Letras, por la cantidad de titulaciones de grado y de máster que tiene, llevar a cabo esa gestión verdaderamente es muy loable. Por lo tanto, también le doy a ella la enhorabuena y al equipo de Canal por el trabajo que están realizando en nuestra facultad. Quiero seguir en el capítulo de agradecimientos, pues, cómo no, dándole las gracias a la directora de esta casa, a doña Lourdes Moreno, que siempre está dispuesta a colaborar con el máster, cediéndonos, como hoy, este auditorio, y, por supuesto, por lo que atañe a la relación con el trabajo vuestro, de algunos de vosotros, en las prácticas que habéis llevado a cabo en esta misma sede. Igual que a la directora del Museo Carmen Thyssen, también quiero agradecer a todo el equipo que colabora en esta institución, que han facilitado la organización de este evento, y especialmente a aquellos que dirigen departamentos implicados muy estrechamente con nuestros alumnos, mediación, educación, etcétera. Aunque no haya presencia aquí, si no me equivoco, pero quiero también agradecer a las instituciones colaboradoras de este máster, más allá del Museo Carmen Thyssen. Nuestra vicedecana ha mencionado efectivamente cómo la inauguración la hicimos en el Museo Ruso, pero vosotros sabéis muy bien el amplio repertorio de instituciones culturales de Málaga y de fuera de Málaga en la que podéis hacer, y muchos de vosotros ya incluso habéis culminado las prácticas. Creo que no me olvido, luego por supuesto me reservo para el final darle las gracias al doctor Pedro Flor, que pasaré a presentar a continuación, pero como coordinadora también quiero expresar pues la gran satisfacción y el enorme orgullo de poder asistir en este acto a la clausura de la 10ª edición. Efectivamente, como nos comentaba nuestra vicedecana, es uno de los másteres veteranos de la Facultad de Filosofía y Letras, y yo diría que de la Universidad de Málaga. Y afortunadamente, bueno, pues hemos contado en todas las ediciones con un número de alumnos muy importante. Quizá este año, por una coyuntura particular que también comentábamos al inicio de este acto, que tiene que ver con la oferta de plazas en enseñanza secundaria, algunos alumnos que se habían inscrito en el máster pues
tuvieron que renunciar, o bien si habían sido ya aceptados en la fase de preinscripción, finalmente no llegaron a efectuar la matrícula por esa situación, pero me consta, porque me lo han dicho algunos de ellos, que lo intentarán en la próxima edición o en ediciones venideras, ¿no? Por lo tanto, efectivamente es un orgullo contar con un máster consolidado como el nuestro, que cada vez tiene más prestigio, no solamente a nivel local, a nivel regional, sino a nivel nacional. De hecho, estos días en que ya se ha abierto el plazo de preinscripción, me llegan correos de alumnos de la Universidad Complutense, de la Universidad de Barcelona, que quieren venir a hacer este máster a Málaga. Claro, dejamos de ser ya, afortunadamente diríamos, una universidad periférica o un máster periférico, porque en principio, bueno, alumnos de universidades consolidadas, con prestigio, etcétera, optan por hacer con nosotros el máster, lo cual nos indica que el máster sigue vivo y que el máster apunta hacia el futuro, ¿no? O al menos así lo ven los alumnos que quieren matricularse en él. Gran parte de ese éxito, digamos así, tiene que ver, como también ha subrayado la doctora Clelia Martínez, con el profesorado que imparte el máster y con el programa que se imparte. Un programa que, más allá de la docencia, digamos, reglada, oferta una serie de actividades, lo habréis podido comprobar, de orientación profesional o bien algunas otras actividades específicas de las asignaturas que se imparten a invitación del propio profesor o profesora que se ocupa de la materia. Y por supuesto, qué duda cabe que también resulta muy atractivo para los estudiantes de fuera de Málaga la oferta cultural que hay ahora mismo en esta ciudad. Y con ello quiero enlazar con el discurso o la conferencia que pronunció en la sesión o en el acto de inauguración de este máster, de la edición de este año, don José María Luna Aguilar, que con cifras muy precisas, si tenéis buena memoria, aportó datos sobre lo que representa a nivel de inversión por parte de la institución que él, digamos, gestiona, los museos de los cuales él se ocupa, la Fundación Picasso, Casa Natal, el Museo Ruso, el Centro Pompidou, y con esas cifras nos daban a entender que indudablemente invertir en cultura no se hace pensando en obtener beneficios inmediatos. Beneficios hablamos a nivel económico, pero qué duda cabe que esa inversión que ha representado y sigue representando en nuestra ciudad una apuesta hacia el futuro está cambiando la estructura cultural, la dinámica social y, como no, por supuesto, la económica, porque todo ese turismo cultural que llega a nuestra ciudad indudablemente luego se deja sentir a otro nivel. Por todo ello, pues yo quiero animaros a que, una vez que concluyáis, como ya estáis haciendo, este máster, invirtáis vosotros a nivel de proyectos, a nivel de ideas. Es algo que a principio de curso yo intenté transmitir y que ahora quiero volver a recordaros, porque todas estas instituciones a las que estamos haciendo referencia están ávidos de ideas, necesitan alumnos formados que presenten proyectos concretos de todo tipo, de actividades educativas, formativas, comisariado, etcétera. Y creo que no me equivoco si digo que vosotros ahora tenéis las herramientas suficientes como para poner en marcha proyectos de ese tipo. Por lo tanto, animaros a seguir por esa línea y desearos mucha suerte en el futuro, cómo no, ¿de acuerdo? Y ahora paso a presentar a nuestro invitado, el doctor Pedro Flor, que, como he dicho anteriormente, pues le agradezco muchísimo que aceptara esta invitación, porque también en Portugal, en la universidad, pues estas fechas son complicadas, ¿no? Los finales de curso, con toda la gestión que implica a nivel de profesorado, hace que nos sintamos muy, muy agradecidos porque hoy esté aquí. Yo voy a hacer una presentación breve del doctor Pedro Flor,
que duda cabe no representa ni mucho menos la trayectoria investigadora que él ha llevado a cabo desde que se doctoró en Historia del Arte en la Universidad Aberta en el año 2008. La Universidad Aberta viene a ser la UNED en España, para que lo entendamos, ¿no? Quien no lo conozca. La tesis de doctorado que él realizó se tituló El arte del retrato en Portugal entre el fin de la Edad Media y el Renacimiento. Desde el año 1998 él imparte clases en el área de Historia del Arte y de Museología en esta Universidad Aberta. Es actualmente subdirector y miembro investigador del Instituto de Historia del Arte, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la Universidad Nova de Lisboa, una universidad muy viva, una universidad que yo le comentaba antes de empezar y ayer cuando llegó, que verdaderamente asombra a muchos investigadores españoles, malagueños, la cantidad de eventos científicos que está organizando, y bueno, eso siempre es muy de agradecer para todos los que estamos en ese mundo. Es en esa Universidad Nova de Lisboa donde también ejerce la docencia desde el año 2011. Ha realizado diversos trabajos de investigación en el ámbito del arte del Renacimiento y de los estudios olsiponenses, participando en diversos encuentros de carácter científico nacional e internacional y publicando trabajos relacionados con esta temática de investigación. El profesor Pedro Flor también es académico correspondiente de la Academia Portuguesa de la Historia y actualmente es el presidente de la Asociación Portuguesa de Historiadores del Arte. Coordinó hace unos años como investigador principal un proyecto de investigación y desarrollo, un I+D, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Portugal, un proyecto que se tituló Lisboa en los azulejos antes del terremoto de 1755, y actualmente también participa como investigador responsable. Él es el coordinador de otro proyecto I+D titulado Robbiana, de la Robbia Sculptures in Portugal History, Art and Laboratory. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también del Gobierno de Portugal. Bueno, esto ha sido como investigador principal, pero también ha participado y actualmente forma parte del equipo investigador de otros proyectos de investigación muy interesantes, como el titulado Digital Library, Tiles and Ceramics Online, basado sobre todo en el estudio de los azulejos, que es una de las líneas de investigación que él desarrolla, y también participa en otro proyecto de un colega nuestro muy querido de la Universidad de Granada, el profesor David García Cueto, que se titula Copy Monarch, la copia pictórica en la monarquía hispánica siglos XVI-XVIII. Bueno, ya digo, son muchas las publicaciones. Él ha tenido la gentileza de regalarme precisamente un ejemplar de un libro recientemente publicado en colaboración con su mujer, también la profesora de Historia del Arte aquí presente, Susana Varela, sobre pintores de Lisboa en los siglos XVII al XVIII. Y además de ese libro, bueno, pues tiene publicaciones a nivel internacional muy importantes en revistas que rozan esas nuevas orientaciones, esas nuevas perspectivas metodológicas que se dirigen hacia análisis de tipo científico. Por ejemplo, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, que uno piensa, ¿y qué tiene que ver un historiador del arte con la química y con los radio o el análisis radiológico? Pues claro que tiene que ver mucho, como es posible que él nos cuente también a continuación a la hora de analizar determinadas piezas, obras artísticas, en concreto piezas de cerámica de Luca de la Robbia, que es uno de los proyectos que ya he mencionado antes que él dirige.
No me quiero extender mucho más, de nuevo dar las gracias al doctor Pedro Flor, a la doctora Clelia Martínez, se me olvidó, pero también a una profesora también del departamento que se ha incorporado recientemente y que nos acompaña amablemente esta tarde a este acto. Y creo que nosotras nos vamos a sentar para disfrutar de la conferencia con mucha más tranquilidad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Que voy a pedir disculpas que no voy a presentar mi ponencia en castellano, que mi respeto con la lengua de Cervantes no me permite, que voy a hablar en portugués, más que voy a intentarlo hablar despacio para que ustedes se puedan entenderlo. Yo quería también en este primer momento agradecer la invitación de mi colega y la doctora Carmen González Ramón, la coordinadora de este máster de desarrollos sociales, ¿no?, de la cultura artística, que es tan importante en España. Yo lo creo que mismo en el contexto ibérico es un tema que es muy importante en Portugal, que voy también a hacer mi publicidad, porque ha visto el currículo, es de facto muy importante todas las áreas disciplinares que se están desarrollando aquí. Después, claro, un cumplimiento también para la doctora Clelia Martínez, por vuestra presencia, vuestras palabras, los alumnos también, Susana, Rita, todos vosotros. Al fin es también un agradecimiento al Museo Carmen Thyssen, que no lo conocía, es un museo espléndido. Málaga es una ciudad encantadora, y es ahora aficionado de la ciudad, que solamente lo conocía los rivales Sevilla y Granada, y entonces ahora que me voy a quedar por Málaga, que es perfecta para visitar, y veis, muy interesante. Entonces, que voy a empezar la ponencia y comenzar por dizer que a imagem que vem no ecrã, encontramos ali, parece uma piscina. Esta água parece de facto uma piscina, mas efetivamente é o reator nuclear de Sacavém, o reator nuclear perto de Lisboa, onde se fizeram várias análises laboratoriais, uma série de peças de cerâmica, e foi por isso que achei que era interessante explicar-vos aquilo que vai ser a minha apresentação, que vai centrar-se em explicar como se está a fazer hoje a investigação em museus e em Portugal, e em particular com o Instituto de História da Arte e os centros de investigação universitários, ou seja, qual é o estado da questão, e dar-vos casos muito concretos de projetos que tenho vindo a desenvolver, eu e os meus colegas no Instituto, e portanto vou passar a fazer uma brevíssima apresentação do Instituto de História da Arte de Lisboa, e depois passarei a casos muito concretos de como é que nós hoje estamos a abordar a obra de arte e a importância do trabalho interdisciplinar entre o laboratório, as novas tecnologias e, afinal de contas, a história da arte e a memória que nos interessa divulgar. O Instituto de História da Arte em Lisboa, a nossa colega conhece muito, porque esteve presente num estágio, não é, no Instituto de Estudos Medievais, situa-se em Lisboa, é muito próximo da Embaixada de Espanha em Lisboa também, e perto da Fundação Carlos Gulbenkian, uma fundação muito importante para Portugal, visto que tem sido um dos principais mecenas de exposições, tem um museu, uma coleção, enfim, muito importante para nós, uma belíssima biblioteca de História da Arte. Todos os alunos da Universidade Nova de Lisboa, da faculdade, vão para a Gulbenkian estudar na biblioteca. De facto, é uma belíssima biblioteca de História da Arte. O Instituto de História da Arte, o IHA, é uma unidade de investigação e de desenvolvimento que está desde 2012 integrada na Rede Internacional de Institutos de História da Arte.
Curiosamente, em Espanha, o RIA não tem sido muito difundido, mas, efetivamente, para nós tem sido muito importante esta integração em rede com outros centros de investigação mundiais e essa presença tem-nos dado muitos contactos também com o exterior. Como sabem, dada a sua dimensão e a sua importância, para nós em Lisboa e em Portugal, começando pelo problema da língua, temos, tal como um pouco talvez em Espanha, de fazer muito esforço para nos podermos afirmar em território que está dominado pelos ingleses, pela língua, pela cultura norte-americana e anglo-saxónica, e, portanto, a integração nestas redes facilita um pouco os contactos entre Portugal e o exterior. O nosso Instituto é considerado em Portugal de média proporção, são cerca de 51 investigadores doutorados e que se encaixam em vários grupos de investigação, desde a antiguidade à idade contemporânea, tendo também como preocupação o estudo na área dos museus, da história das coleções e do património, estudos urbanos e depois também questões ligadas com a história da arte e a teoria, portanto, questões mais conceptuais. Procura também, dentro da possibilidade e dentro da articulação que é feita, quer com o Departamento da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, quer com os agentes das indústrias criativas, das câmaras municipais e dos museus, procurar trabalhar ou explorar novas questões relacionadas com práticas curatoriais, gestão museológica. Portanto, são questões que estão na ordem do dia e que Portugal, e em particular Lisboa, tem conhecido nos últimos 5, 10 anos um enorme desenvolvimento turístico e cada vez mais a história da arte, cada vez mais a investigação em história da arte se torna útil para se transformar, como dizia há pouco a doutora Clélia, que esta ideia de um turismo sustentável, um turismo que não é rentável naquele ano, mas que durante mais algum tempo se consegue de facto transformar em algo, um produto mais apetecível. As unidades de investigação em Portugal, ao contrário que penso que em Espanha, e ainda ontem com a doutora Carmen falávamos um pouco sobre isso, as unidades de investigação são organismos relativamente autonomizados de todo o chamado tecido universitário, de todo o mundo universitário, mas que tem servido para consolidar este sistema científico que se quer moderno e competitivo, na medida em que o grande problema das unidades de investigação é a captação do financiamento. Sem dinheiro não há investigação, as humanidades, por definição, têm mais dificuldade, muitas vezes, de captar esse financiamento e, portanto, é através destes pequenos núcleos, estas unidades de investigação, que procuramos candidatar projetos para financiar e fazemos o intercâmbio de investigadores, a organização, enfim, de vários eventos, e tem sido esse um pouco o nosso percurso. Em Portugal, para terem uma noção do universo de investigação que tem sido particularmente relevante desde o ano de 2000 para cá. Neste momento, em 2015, existiam 307 unidades de investigação, cerca de 22 mil investigadores, portanto, o nosso país, Portugal, tem cerca de 10 milhões de habitantes, portanto, como veem, realmente, apesar de tudo, em termos da nossa proporção, um número significativo de investigadores, realmente, nos últimos anos. E a investigação entendida no seu largo espectro, ou seja, não só das ciências ditas exatas, as engenharias, tecnologias, etc., mas depois também nas próprias humanidades. Para ter uma noção também daquilo que é hoje o financiamento das unidades de investigação e dos laboratórios associados, as humanidades, como veem, representam uma pequena fatia do financiamento. As ciências da engenharia e tecnologia, mesmo as ciências médicas, conseguem captar uma enorme fatia desse financiamento, e as humanidades seguem, digamos assim, com um pequeno financiamento, porque ainda existe hoje muito a ideia de que as humanidades não precisam de dinheiro. Basta apenas um papel e um lápis, mais uns livros, e a investigação está feita. Não é assim. A história, em particular, a história da arte vive hoje de enormes despesas e enfim, de investimentos vários. Se verificarem, Portugal teve uma crise importante do ponto de vista financeiro
desde 2008, depois de 2011, com uma situação muito grave. Mesmo assim, conseguiu-se manter o nível de investigação, o nível de financiamento da investigação e superar essa fase mais difícil. Se repararem, em termos de proporção, as humanidades representam apenas 7%, o que é muito pouco dentro do grande bolo de investigação que existe, de vários milhões de euros. São dados de 2010, 2016. Enfim, há uma pequena diferença, mas para terem uma noção de facto que em relação, por exemplo, aos nossos colegas da engenharia e tecnologia, representam 21%, é muito mais, e portanto temos procurado tentar cada vez mais contrariar estes números, apresentar mais projetos e conseguir vincar e afirmar a nossa área das humanidades dentro da FCT. A FCT é a Fundação Governamental que traz o financiamento europeu para a investigação, e os nossos institutos surgem, são avaliados pela FCT e são financiados pela FCT. E depois, à parte, então nós apresentamos os nossos projetos de investigação e, como podem verificar no quadro que aqui vos mostro, este é o dinheiro que foi dado para projetos de investigação e desenvolvimento por âmbito científico, e uma vez mais as humanidades aparecem muito baixinhas na parte amarela, em comparação com as nossas rivais engenharias e tecnologias, num total que teve um enorme decréscimo de 2014 para cá. O sistema de financiamento tem vindo a tornar-se cada vez mais ligado ao financiamento do Horizonte 2020, eu creio que é lo mesmo em Espanha também, e portanto a FCT deixou de financiar tanto quanto fazia no passado. No entanto, para vocês terem uma noção, os valores não são muito grandes, 4 milhões, 5 milhões para todas as humanidades em Portugal. Depois, um aspecto fundamental para a nossa área de investigação tem sido a atribuição de bolsas para doutoramentos e pós-doutoramentos, ou seja, ter a possibilidade de, através de um apoio efetivo de bolsas. Vejam que não há, apesar de tudo, não há uma diferença tão acentuada como vimos no financiamento das unidades de investigação e dos projetos. 18 com 10 fica um pouco mais equilibrado, e mesmo para os pós-doutoramentos temos os 15-10, portanto conseguimos equilibrar um pouco aqui em relação aos nossos colegas, digamos, das engenharias e tecnologia, mas tem sido um passo fundamental para o desenvolvimento da carreira de investigadores em Portugal, e mais recentemente com os novos contratos de investigação que estão a ser estabelecidos com os investigadores, para garantir uma carreira a quem termina o doutoramento, faz um pós-doutorado em cerca de 6 anos, e depois no final pode agora finalmente concorrer a uma carreira de investigador e tornar-se investigador a 100%. Uma das instituições mais importantes para a gestão do património em Portugal é, sem dúvida, a DGPC, Direção-Geral do Património Cultural. É uma direção que está ligada ao Governo e que é responsável por grande parte do património cultural em Portugal, não só dos museus, mas também dos monumentos, antigos conventos, mosteiros, etc., e também os palácios. Como sabem, Portugal durante muito tempo foi uma monarquia. A partir de 1910 deixou de o ser, passou a ser uma república. No entanto, o património, obviamente, da Casa Real manteve-se e hoje é perfeitamente visitado e visitável, e está em belíssimo estado para ser conhecido e visitado por todos. Um dos objetivos principais, entre outros muitos, enfim, não sou mandatado para falar sobre o património cultural e da Direção-Geral, mas há que reconhecer todo um trabalho de estudo, de investigação e de divulgação do nosso património, não só em Portugal, mas também no exterior, e temos ganho muito também com o facto de, em Portugal, termos vários lugares classificados como Património da Humanidade, resto como também aqui em Espanha, são motores muitas vezes de desenvolvimento, às vezes trazem problemas,
traem problemas de turismo, trazem, enfim, outros problemas às vezes mais negativos, mas o que é certo é que tem havido um esforço grande por parte do Governo Central de desenvolver toda essa parte, não só o património material, mas também o património imaterial. Cada vez mais também esta ideia de que o conceito de património é mais vasto e que não se restringe apenas aos monumentos, aos museus, às pinturas, mas também a todo um outro património que está neste momento em desenvolvimento. E, portanto, no Instituto de História da Arte, um dos parceiros naturais é, sem dúvida, o património cultural e os museus, para podermos fazer o estudo da história da arte e depois, enfim, fazer projetos de investigação. Eu vou dar alguns exemplos desse estudo que tem vindo a ser feito no Instituto de História da Arte, não só na minha linha de trabalho, mas também alguns outros colegas, e começar por dizer uma coisa que me parece óbvio, pelo menos toda a gente o diz: Lisboa está de moda, está de moda. De facto, uma cidade que tem crescido imenso do ponto de vista turístico, mas não só do turismo cultural, mas também as empresas, as engenharias, enfim, todas as várias áreas têm escolhido a cidade de Lisboa para os grandes eventos. O Web Summit, por exemplo, tem vindo agora a ser desenvolvido em Lisboa, bem, entre outros, o Festival da Eurovisão da Canção, por exemplo, foi em Lisboa. Enfim, há outros eventos que estão sistematicamente a aparecer na cidade e que têm demonstrado realmente um enorme desenvolvimento. E um dos aspectos que tem vindo a ser mais marcante é precisamente o estudo da iconografia da cidade de Lisboa. Como sabem, a cidade de Lisboa, uma cidade muito antiga, vindo de fundação pelo menos romana, e que tem uma enorme herança e, enfim, uma história tão rica, ou mais rica, tão rica como em Espanha, mesmo a própria cidade de Málaga, enfim, todas as outras. Um dos aspectos que mais marcou foi o terremoto de 1755. Foi um marco muito importante, não só porque destruiu muito daquilo que era a cidade de Lisboa e a cidade antiga, os bairros, os monumentos mais antigos, mas também porque depois do século XVIII vai transformar-se por completo a cidade do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista dos monumentos, e, portanto, cada vez mais hoje é importante estudarmos como eram as coisas antes do terremoto de 1755. Ainda recentemente, estes dois quadros, estas duas pinturas que se encontram aqui, mostram precisamente que o estudo de Lisboa está na moda, visto que tanto a Rua Nova dos Mercadores, que aqui se encontra em cima, que é um pouco semelhante à história, a doutora Carmen me explicava, de La Calle Nova, em Málaga, que foi aberta, né, pelos reis católicos pouco depois de 1487, com a conquista cristã, antes de 1492, e a abertura dessa rua que fazia a ligação entre la Plaza de la Constitución e a Porta del Mar. Portanto, essa transformação urbanística que se operou aqui em Málaga, aconteceu o mesmo na cidade de Lisboa, com Dom Manuel. Dom Manuel é o rei que é contemporâneo dos reis católicos. O rei Dom Manuel casa duas vezes com duas filhas, duas filhas dos reis católicos, portanto é um rei contemporâneo, é a transição do XV para o século XVI, e foi o rei Dom Manuel precisamente que modernizou a Rua Nova dos Mercadores, que aqui se encontra uma representação, e que quando se deu uma exposição em 2016, salvo erro, no Museu de Arte Antiga em Lisboa, sobre Lisboa, cidade global, apareceram estes dois quadros, enfim, já tinham sido identificados, mas começou-se a dizer que eram quadros falsos, que não eram quadros verdadeiros, não eram quadros do século XVI, e então houve uma grande polémica sobre se eram verdadeiros, se eram falsos, etc. É claro que quem resolveu o problema foi o laboratório. Os quadros foram ao laboratório, fizeram os seus exames e descobriu-se que efetivamente os quadros eram verdadeiros, os pigmentos, o suporte eram da época. Portanto, hoje em dia, felizmente, o laboratório consegue dar-nos informações muito importantes sobre a veracidade. E o mesmo acontece com este outro pequeno quadro de uma coleção particular, onde se vê o chafariz del Rei, La Fuente, e toda uma iconografia de uma cidade que, entretanto, desapareceu com o terremoto, que se transformou por completo no terremoto. Um dos exemplos mais importantes e que eu trouxe, porque também tem muito a ver com a história de Espanha, é precisamente a entrada de Filipe III em Lisboa em 1619. Filipe III foi rei de Portugal, foi Filipe II,
para nosotros es Felipe II, para ustedes es el tercero. E, na verdade, foi um quadro descoberto por um investigador alemão em 2000 bem publicado pelo menos em 2008, depois divulgado, e mostra precisamente a entrada de Filipe III de Espanha em Lisboa em 1619. Mostra-nos justamente a cidade de Lisboa, que é muito parecida com a cidade de Málaga, pelo menos em algumas partes. Também tem as taracenas mesmo, as tarazanas, muito próximas da água. Tem o Palácio Real e uma enorme praça. Enfim, tem algumas semelhanças, porque são cidades portuárias, são cidades fantásticas, de facto tem um histórico e uma presença muito importante, e este quadro mostra-nos aquilo que se passou, é uma representação daquilo que foi a entrada de Filipe III em Lisboa, que quis tomar posse, digamos assim, do Reino de Portugal e reforçar os laços de dependência que Portugal tinha com a Espanha nesta altura, e inclusivamente chegou-se a tentar convencer o rei Filipe III de que a capital da Península Ibérica deveria ser Lisboa e não Madrid, porque era uma cidade tão importante, que era uma cidade portuária, uma cidade forte, com muitos habitantes e com, enfim, com acesso a todo o Império Português, que se estendia até à Índia. Mas a Felipe não quis ouvir os portugueses e, enfim, seguiu uns anos mais tarde, acabou por morrer, em 1621, regressando a Espanha e dando depois o lugar a Filipe IV. E este quadro levantou-nos muitas dúvidas, porque, efetivamente, foi montado logo um projeto de investigação para se perceber de que é que se tratava. Havia um problema grande que tem a ver com esta legenda lá em cima, onde se diz o que é o título do quadro, que diz a entrada, já vou mostrar, que se colocava a questão se estávamos perante um quadro de 1613 ou de 1619. Efetivamente, quando olhamos para o quadro, verificamos que temos uma legenda incompleta, entrada, depois a letra D, depois há um espaço, depois um V, depois um M e um C, não sei o que é, Dom Felipe III, terceiro, em Lisboa, em 1613. Ora, nós sabemos, por todos os dados históricos, cronológicos, a crónica de Juan Bautista Lavagna, que era o cosmógrafo do rei Filipe e que faz o relato da entrada de Filipe III em Lisboa, sabíamos que era em 1619, mas o quadro aponta-nos para 1613. Então, como resolver este problema? Houve quem defendesse essa hipótese de ter sido, porque em 1613 preparou-se uma primeira viagem de Filipe, mas depois acabou por não se suceder e, portanto, dizia-se que isto era a prova de que o quadro se tinha feito logo em 1613. E, efetivamente, levámos o quadro ao laboratório. O Laboratório Hércules, que é da Universidade de Évora, tem trabalhado muito com o Instituto de História da Arte de Lisboa, no sentido de procurarmos justamente cruzar esta informação que vem do laboratório com a História da Arte para perceber, afinal de contas, num quadro tão importante como este, estamos a falar de 1613 ou estamos a falar de 1619. Efetivamente, o infravermelho, o infrarrojo, que se fez na legenda, verifica-se que há todo um conjunto de letras que estão por debaixo, estão por detrás da legenda e que nos mostram que houve uma primeira legenda que foi apagada, que foi alterada e que, efetivamente, estaria lá outra inscrição que não aquela que nós vemos hoje. Então, aquilo que nós verificamos e que foi possível determinar é que, de facto, a legenda correta é a que está aqui. Aquilo que nós fizemos foi utilizar, em primeiro lugar, a legenda que se encontra na gravura de Jan Schorkerns e pintada por Domingos Vieira Serrão, pintor do rei Filipe, para perceber que entrada de Su Majestade, portanto, faltou o B, e depois o C era um G, era um G de gato, não é? E depois o Dom Felipe III em Lisboa e depois 1619. Ha sido manipulado para o ordenador. Mas, efetivamente, percebemos que a legenda original era outra
e que, de facto, estávamos perante um quadro que relatava efetivamente a entrada de Filipe III em Lisboa, em 1619, e que, portanto, havia aqui, e há trabalho ainda a fazer. Está neste momento em preparação um livro sobre este quadro e sobre os resultados, enfim, a investigação que fizemos em volta da iconografia de Lisboa e da chegada de Filipe III a Lisboa também. E destaco, obviamente, um dos estudos mais importantes do professor Fernando Boza Álvares, que é um dos maiores especialistas no período filipino e que colaborou também connosco com muito gosto. E, portanto, quando o livro sair, depois envio para cá um exemplar para a Universidade de Málaga. Outros projetos sobre Lisboa antes do terremoto têm vindo a ser feitos. Tirar partido das novas tecnologias, da reconstrução 3D, da reconstrução virtual, tem sido muito feito, tem sido uma prática comum nos nossos museus, e o Instituto de História da Arte tem estado atento a isso. Aqui vemos uma maquete do grande Hospital Real de Todos os Santos, o tal hospital que era muito próximo do Pátio das Arcas, de Lisboa, e para a colega doutora Carmen, a propósito das representações teatrais, mas vejam como um edifício que está completamente soterrado, que foi encontrado uma série de vestígios em escavações arqueológicas quando fizemos o metro em Lisboa, e um parque de estacionamento, enfim, descobriram-se uma série de vestígios, mas um edifício que hoje em dia só é possível através da reconstrução virtual. E era um edifício do século XVI, um enorme hospital, com um convento também dominicano, e esta reconstrução virtual que coube ao Museu de Lisboa, ao Museu da Cidade, e que tem uma série de edifícios, reconstrução virtual de edifícios que desapareceram em 1755. Depois este outro projeto também muito importante da Universidade de Edimburgo, da doutora Laura Hernandes, que fez a reconstituição da entrada, não de Filipe III, mas de Filipe II, primeiro de Portugal, Filipe II em Lisboa em 1581, é também uma reconstrução virtual de todo o espaço, de todo o casco urbano anterior ao terremoto, bem entendido, 1581, e por último também um projeto da Universidade de Évora sobre a Lisboa antes do terremoto de 1755, designadamente às vésperas do terremoto de 1755, através com a utilização de recursos 3D e do Second Life, da plataforma Second Life. Mais recentemente, a Smithsonian dos Estados Unidos, em 2014, fez uma animação que convido a todos a ver quando tiverem tempo, que é uma simulação, uma reconstituição de todo o terremoto da cidade de Lisboa e depois do tsunami, do maremoto que aqui se vê, em baixo, a água a entrar por todo o terreiro, o antigo, o atual terreiro do Paço, enfim, ou na altura o terreiro do Paço, hoje Praça do Comércio, e a destruição, enfim, do Palácio Real, que ali se vê, era uma fábrica imponente, e marcante do tempo de Dom Manuel e depois reformulado por Filipe II. E, portanto, são este tipo hoje de trabalho de investigação e de novas tecnologias que estão a ser utilizadas para a reconstituição da história da cidade de Lisboa. É evidente que para nós foi importante a criação de um sítio web, de um site que procurasse, a partir de um testemunho, de um grande painel de azulejos que temos no Museu Nacional do Azulejo e que representa a cidade de Lisboa em 1698, 1699, portanto, cerca de 50, 60 anos antes do terremoto de 1755, então desenvolvemos um projeto de investigação que procurasse estudar este enorme painel de azulejos que mostra a cidade de Lisboa no final do século XVII, e deixo-vos aqui o endereço eletrónico para poderem visitar e explorar o que este site tem para nos mostrar. E como podem verificar, é um projeto que tem todo um conjunto de apoios, designadamente o Património Cultural, a FCT, e claro está também o Museu Nacional do Azulejo. Muito provavelmente são capazes de não conhecer este painel, mas a próxima vez que forem a Lisboa, visitem o Museu Nacional do Azulejo, tem lá de facto uma sala enorme com um painel que mostra toda a costa da cidade de Lisboa, desde o seu limite ocidental, sensivelmente na Cruz Quebrada, até ao limite oriental, até sensivelmente
Chabregas. É um documento iconográfico que realmente mostra toda a cidade como estava anterior ao terremoto e, portanto, é um documento histórico muito importante para a reconstituição de uma cidade que, em alguns pontos, foi completamente destruída. Nem todos, mas foi completamente destruída. Uma chamada de atenção também para o facto de o autor deste painel de azulejos ser um pintor espanhol, um pintor de Sigüenza, que esteve em Portugal sediado durante todo o século, o último terço do século XVII, e que veio desenvolver realmente foi fundamental para a pintura do azulejo em Portugal. Como sabem, o azulejo para nós, para os portugueses, é um motivo decorativo e ornamental muito importante, e ao contrário daquilo que foi, por exemplo, toda a história do azulejo e da decoração azulejar da Andaluzia, de Sevilha em particular, o azulejo em Portugal ganhou uma dimensão cenográfica e de espectacularidade muito própria também do barroco, que se deve, por ironia, a um espanhol, a Gabriel del Barco e Minusca, e que foi desenvolver a pintura do azul e branco para o azulejo. O azulejo, à época de Gabriel del Barco, era um azulejo que teve várias fases, foi polícromo, depois foi monócromo, mas o azul e branco, que agora é tão característico para nós, como o azulejo português, o azulejo azul e branco, mas foi efetivamente iniciado por Gabriel del Barco, pintor de formação de Espanha e depois aperfeiçoada em Portugal, na cidade de Lisboa, sobretudo a partir de 1669, quando veio para Lisboa. Para vocês verem a dimensão do painel, ela mostra a cidade de Lisboa, como veem, uma feliz imagem do Google Earth, que se consegue perfeitamente perceber a extensão do painel dos azulejos, mostra-nos toda esta costa da cidade. É, portanto, um extraordinário documento iconográfico e que abrange uma grande parte da cidade que está voltada para o rio. Como veem, o percurso da cidade, onde se conseguem ver desde vistas de bird eye view, não é? Portanto, do Ojo de Pájaro, não é? Como também outras vistas que nos lembram muito daquilo que foi a topografia de Brownius e de outros artistas que representaram cidades, o caso de Anton Vingarde, Anton de las Viñas, não é? E outros, enfim, artistas que trabalharam, o Pierre Maribaldi, claro. Portanto, é toda uma tradição de representar a cidade em várias formas, muito dinâmicas, não são fotografias, são apenas esboços, em alguns casos muito precisos, das várias zonas de Lisboa. Aqui temos o Terreiro do Paço, a tal praça que há pouco víamos com o maremoto, o tsunami a chegar, e depois outras várias representações, as tercenas, enfim, os palácios, e alguns dos edifícios mais, não sei se não consigo apontar, mas lá em cima consegue-se ver um dos edifícios mais conhecidos da cidade de Lisboa, a Torre de Belém, que está mesmo no meio do Rio Tejo, não é? Curiosamente, para os azulejos, para a história dos azulejos, é importante também recordar que a iconografia de Lisboa mostra-nos os azulejos mostram-nos muitos aspectos da iconografia de Lisboa e, em particular, estes azulejos que se encontram na Bahia, no Brasil, onde mostram o episódio que foi conhecido na história de Portugal como o intercâmbio das princesas, a troca das princesas, que foi o momento em que Bárbara de Bragança, em troca de Mariana Vitória de Bourbon, uma casou com o rei de Espanha, outro casou com o príncipe de Espanha e com Mariana Vitória com o príncipe de Portugal, e que nos mostra também a cidade de Lisboa com os arcos triunfais e com as carruagens e enfim, um bocadinho mais idealizados do que o outro painel anterior, mas são testemunhos iconográficos muito importantes e que nos mostram como a cidade, em alguns pontos, era anterior ao terremoto. Em relação às etapas do projeto, nós começámos por fazer uma recolha profunda das fontes da bibliografia que existia sobre este painel de azulejos. Depois procurámos, no terreno, tentar identificar o meio ambiente, não só dos artistas, mas também os bairros, as ruas, os principais edifícios que se encontravam representados no painel e como é que estão hoje, com um confronto entre a atualidade e o passado. Depois, questões que se levantavam, que era a questão da autoria, a datação, a procedência, de onde vinha este painel,
E, por último, um aspecto fundamental que foi a realização de amostragens do painel de azulejos com pequenas microamostras que levámos ao laboratório para tentar perceber de onde é que eram, de onde vieram, quais eram os barreiros que fizeram ou que deram origem ao painel e aos azulejos e tentar associar esse padrão mineralógico da cerâmica com os artistas e os oleiros mais importantes do tempo. Portanto, foi uma primeira etapa que fizemos. Depois, numa segunda etapa, começámos precisamente por tentar difundir algumas dessas nossas iniciativas por Portugal e pelo estrangeiro. Depois, nessa segunda etapa, também fizemos então também o arranque da construção do site da internet com toda a delimitação do projeto, com toda a sua estrutura, e depois, por último, essa tal investigação sobre os fundos nacionais e estrangeiros sobre o tal pintor, Gabriel del Barco e Minusca, que está ali a assinatura, e sobretudo as relações, para nós foram essenciais para perceber as relações entre os pintores de lienzos, de pintor de cavaletes, não é? E os pintores ceramistas, os pintores que trabalhavam em cerâmica. E nós, efetivamente, conseguimos comprovar que, à época deste painel, os pintores que pintam azulejos também pintam sobre tela. E, portanto, há uma mescla, uma mistura que é importante e que demonstra a polivalência dos artistas de então. E, por último, também fizemos uma série de amostragens de outras obras do pintor Gabriel del Barco na cidade de Lisboa, algumas in situ, outras nem tanto, para confrontar com os resultados obtidos. Fizemos então alguns colóquios e congressos, vários em Portugal, com participação de vários artistas, de vários colegas, de várias universidades, em particular quando tivemos a oportunidade de organizar com os nossos colegas da Universidade de Sevilha umas jornadas de azulejaria e cerâmica no Paraninfo da Universidade de Sevilha, uma jornada importantíssima de desenvolvimento e de divulgação, mas vejam a importância que estes projetos de investigação hoje têm em termos de divulgação. Já não interessa escrevermos só os artigos e só os capítulos de livros, mas há que passar essa informação ao público em geral, aos universitários, mas não só, aos interessados, e conseguimos então fazer divulgação em Itália, em França, Holanda e em Espanha também. Portanto, foi de facto um projeto que nos levou a muitos lados. Depois, obviamente, também alguns livros, alguns estudos e trabalhos de investigação. Destaco, em particular, a nossa revista do Instituto de História da Arte, que todos os anos vai lançando um novo tema. O número 11, que foi de 2014, foi dedicado exclusivamente a de Lisboa e aos estudos de Lisboa, onde vários colegas, inclusive estrangeiros, também participaram. Alguns colegas também de várias universidades espanholas serviram-nos de referee, de arbitragem científica. E, portanto, a tentativa sempre de não deixar o conhecimento dentro de casa, mas fazer a disseminação para outros lugares. Por último, a etapa final, a realização das entradas dos monumentos, enfim, as possibilidades de exploração do site que ali se encontra. Portanto, esta é a imagem do nosso site. A difusão de resultados, o regresso às fontes primárias. Em Portugal estamos cada vez mais a regressar às fontes primárias, aos primeiros documentos. Em vez de estarmos só a utilizar o que já está publicado, ir às fontes, ir à base. E estamos a voltar novamente a reencontrar nova informação, porque durante muito tempo se andou a repetir muitos erros e muitas falhas de outros autores e agora estamos a voltar à investigação. E por isso é que também tivemos a oportunidade depois de publicar parte dessa investigação no livro que há pouco se referia. Esta é a página web do nosso site do Lisboa em Azulejo, que convido a todos a visitar, e vão poder depois pinchar nos monumentos e encontrar informação histórica e iconográfica de todos eles e podem navegar em todo o painel desde o lado esquerdo até o lado direito e encontrar várias informações que queiram e inclusivamente descobrir outras iconografias que mostram precisamente para que vocês compararem sobre a sua importância, como é que eram, etc. Portanto, é um projeto que deu imenso prazer fazer e que, obviamente, aqui estou apenas a representar uma enorme equipa, vastíssima equipa de investigadores da Câmara Municipal de Lisboa, do Instituto de História da Arte, bem entendido, claro, mas da Câmara Municipal, do nosso município, não é, de Lisboa, e de outras instituições, enfim, está tudo no site, portanto, devem fazer o registro para depois entrar e poder visitar
este website. Depois, um outro projeto que o Instituto de História da Arte esteve envolvido e que me parece também foi muito importante e que tem a ver com esta tentativa de tirar partido das novas tecnologias, que foi o projeto LX Conventos. LX Conventos, de la Ciudad Sacra, Cidade Lacra. Em Portugal, tal como em Espanha, em 1834, para ustedes é 1835, a desamortização dos bens do clero e a sua incorporação no Estado. Em Portugal foi um ano antes, em 1834. Ora, este projeto do LX Conventos mostra precisamente o que é que aconteceu aos conventos de Lisboa em 1834, no momento em que deixaram de ter a ocupação masculina. Os femininos ainda ficaram mais alguns anos, mas o que fazer dessa enorme presença urbana que eram os conventos, as suas cercas conventuais, e, portanto, este projeto, que foi coordenado pela minha colega Raquel Henriques da Silva, mostra-nos precisamente a evolução da cidade de Lisboa e dos monumentos desde 1834 aos nossos dias. Podem visitar o projeto no website que se encontra lá em cima, lxconventos.cm-lisboa.pt, onde podem encontrar precisamente tudo aquilo que foi feito, a identificação caso a caso de todas as casas religiosas, conventos, hospícios, enfim, todas as várias entidades que marcavam a cidade de Lisboa, que tinha mais de 100 instituições, só de várias ordens religiosas, masculinas, femininas, as várias variantes, e depois procurar perceber o que é que aconteceu ao edifício, o que é que aconteceu ao espólio desse edifício e que impacto é que essa mudança. Verifiquei hoje de manhã no Museu de Málaga que no mapa da cidade de Málaga também muitos dos conventos foram completamente destruídos. O convento de Santa Clara, que desapareceu, que é impressionante, uma presença muito forte na malha urbana da cidade, e que este tipo de projeto pode ajudar a reconstituir. É uma metodologia que se pode quase replicar para a cidade de Málaga. Vejam uma cidade aqui de Lisboa, as várias marcações dos conventos, cercas e espaços monásticos, e todos eles foram estudados em profundidade por uma enorme equipa também vasta do Instituto de História da Arte da Universidade Nova, da Câmara Municipal, enfim, de um conjunto de investigadores. Alguns casos, como veem, a marcação dos vários, nos mapas atuais da cidade de Lisboa, com a marcação dos antigos espaços conventuais, portanto são de várias áreas, enfim, escolhi mais ou menos ao calhas, enfim, só para terem noção da presença fortíssima que todos estes edifícios tinham na cidade de Lisboa, e depois alguns aspectos também do website que se foi construído para o LX Conventos, onde vocês podem também consultar e verificar que tipo de metodologia é que foi utilizado para esta reconstituição, não da cidade antes do terremoto, mas esta já depois do terremoto, ou seja, de 1834 até aos nossos dias. Portanto, esta preocupação que o Instituto tem hoje de divulgar os seus dados e de os tornar úteis, haver uma ciência útil e uma história da arte útil que não esteja só, de facto, fechada nos artigos com arbitragem em Easy Web of Knowledge, não é? Alguns trabalhos também que temos vindo a fazer, designadamente, uma investigadora particularmente se dedicou à reconstrução virtual de edifícios que tinham desaparecido com o terremoto e que ainda hoje subsistem e reutilizados, em alguns casos, na cidade de Lisboa, com o recurso através das reconstruções virtuais, entendido, e depois também deste levantamento do laser scanning, que permite fazer a virtualização e a visita dos espaços, que muitos deles estão fechados, hoje, ou porque são ocupados por militares, ou porque são unidades hospitalares e que não podem ser visitadas pelo público, mas, através da realidade virtual, nós conseguimos, e através deste site, visitar alguns desses espaços que estão fechados. E vejam como alguns dos conventos estão aqui à disposição para poderem ser visitados, tal como aqui estes ali de cima, que são os conventos da Trindade. Um outro projeto de investigação, este ainda em curso, que mostra realmente um pouco este esforço que temos vindo a fazer no Instituto de História da Arte de promover uma história da arte integrada e de cruzamento de conhecimentos com as novas tecnologias e, sobretudo, com as ciências do laboratório, e foi precisamente um projeto que
parece de maior importância, que foi precisamente o projeto Robiana, que é um projeto sobre as culturas de La Robia em Portugal, que são um conjunto ainda considerável, tal como no caso de Espanha, designadamente as peças que se encontram na Catedral de Sevilha, são peças que chegaram a Portugal à época da produção de La Robia, ou seja, são obras que chegam no final do XV e no início do século XVI, ao contrário da maior parte das peças que se encontram, por exemplo, quer no Museu Thyssen-Bornemisza em Madrid, mesmo no Museu Carmen Thyssen, os dois anjos que aqui, enfim, vieram no contexto do colecionismo privado. E este projeto veio mostrar, ou pelo menos está em vias disso, de mostrar realmente todo o percurso destas obras e a sua importância no contexto da formação de um gosto estético do Renascimento em Portugal, por via destas peças de importação. De resto, recordo que Portugal foi o primeiro país na Europa a receber peças de La Robia ainda nos anos 50 do século XV. Portanto, ainda quando de La Robia se encontrava em desenvolvimento da sua arte em Florença do século XV, de facto, Portugal foi um dos primeiros países a receber essas obras de importação e depois foram vários os exemplos. Tivemos alguns parceiros, designadamente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Sevilha, o professor Alfonso Pleguesuel, que foi um dos maiores entusiastas deste projeto, e outras instituições da DGPC, o próprio Museu Carlos Gulbenkian, que tinha uma peça, enfim, conseguimos um conjunto vasto, uma equipa interessante para estudar estas peças. Infelizmente, o financiamento foi muito pequeno, 51 mil euros foi muito pouco para 3 anos, mas estes exames laboratoriais são sempre muito caros, as viagens e, enfim, tudo isto é sempre muito complicado de gerir. Tivemos, felizmente, depois o apoio de várias infraestruturas, designadamente da rede Carisma, uma rede europeia de apoio à investigação e à ciência, e, sobretudo, da Academia também de Budapeste, onde fizemos alguns dos exames das peças que levámos as amostras de Portugal para a Hungria para analisar as amostras, mas trouxemos os resultados e foi muito interessante, já vos vou mostrar porquê. Uma equipa marcada por vários colegas, como já há pouco vos disse. Um dos consultores externos foi precisamente o professor Ángel Polvorinos da Universidade de Sevilha, um dos maiores especialistas nesta área do estudo da cerâmica e dos barros vidrados, e depois alguns também do CDRMF de Paris, e, enfim, portanto, conseguimos criar uma rede importante de investigadores que se têm interessado muito pelas peças de La Robia, aqui numa peça magnífica com as armas de Portugal, e que foi uma encomenda certamente ao ateliê, ao taller de André de La Robia, mas vejam que todo o universo das peças foram 76 amostragens em peças feitas em museus. Aqui quero destacar o papel extraordinário que nos foi autorizado, quer pelo Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional do Azulejo, o Museu Gulbenkian, autorizaram a mostragem das peças mesmas que estão em exposição, o que não é comum. Por exemplo, o Museu do Bargello ou o Museu do Louvre não deixam fazer as análises às peças que estão em exposição, só apenas aos fragmentos ou às peças que estão em reserva, mas em Portugal tivemos essa felicidade de poder mostrar estas peças. São micro-amostras que não se notam, mas que são muito importantes para nós, porque de facto nos dão informações importantíssimas. Precisamente por isso é que o vidrado, que é a parte que cobre a peça, foi a menos amostrada, porque não se pode mostrar o vidrado como nós gostaríamos. Mas, no entanto, para a pasta cerâmica foram feitas 76 amostras de um universo de peças que são 11 no Museu Nacional de Arte Antiga, 2 no do Mosteiro de Santa Maria de Belém, dos Jerónimos, o núcleo do Museu Nacional dos Azulejos, com os 4 evangelistas, depois o núcleo de Azeitão e o Museu de Calçolim. Ainda são uma série, praticamente 20 peças, com todas elas de uma enorme importância iconográfica e plástica. Aqui destaco esta frente sacrário muito interessante e que foi também ela mostrada. O que é que nós podemos concluir a partir dos exames de laboratório neste momento, com as peças que se encontram em análise? A quantidade de amostras foi reduzida, bem entendido, por motivos óbvios, não se pode mostrar muito uma peça destas. Responde em parte às questões que nós lançámos, sobretudo porque queríamos saber
Em que época é que estas peças foram feitas? Sabemos que todas foram feitas entre 1500 e 1525, mas quando e porquê? E é possível, no laboratório hoje, consegue datar as peças através de luminescências, de exames de termoluminescência, consegue-se datar o momento no qual a peça foi colocada no forno. E, portanto, se sabemos quando ela foi cozida, significa que sabemos quando é que ela foi executada, em princípio. Portanto, isso ajudou-nos. Às vezes não nos traz nada, diz só que foi feito entre 1500 e 1600. Não nos serve. Na história da arte precisamos de ter uma baliza, um campo mais fechado. Mas, mesmo assim, em alguns casos, deu-nos algum jeito de saber o que se passava sobre essa matéria. Sobretudo, há peças que se julgavam della Robbia e que não são della Robbia. Bom, mas conseguimos identificar todas, e todas são, uma parte delas são de della Robbia. A peça da Fundação Gulbenkian, que se pensou que podia ser um falso, uma peça revivalista do século XIX e que o Sr. Gulbenkian tivesse comprado, mas felizmente é uma peça verdadeira, uma peça do século XVI, ou mais particularmente do final do XV, e que nós conseguimos comprovar. Terminam caminhos futuros de investigação, bem entendido, porque neste momento agora há que cruzar os dados obtidos em Lisboa com os obtidos no Louvre e no Bargello, em Florença, portanto há aqui trabalho ainda a fazer nesse caminho. E, sobretudo, o mais interessante é que aumentou fundamentalmente o número de problemas e questões para a história da arte. Ou seja, quando nós achávamos que estávamos todos resolvidos, agora ainda trouxemos mais problemas, mais questões, o que também é importante, mas não deixa às vezes ser um bocadinho desmoralizador. Sobretudo, o que nos importou também apurar foi definir um bocadinho o perfil de produção tecnológica dos della Robbia e compará-lo também com o que se fazia em Portugal, porque, como sabem também, tal como na Andaluzia, Portugal foi um país onde a produção cerâmica foi sempre muito forte desde o tempo medieval. No tempo do Renascimento importámos muitas peças de Sevilha e do Sul, e inclusive algumas de Málaga. Ainda ontem falava a doutora Carmen sobre isso, sobre o termo de malga em português que designa as taças, pequenas taças cerâmicas, são malgas, portanto só vinham seguramente ou têm uma origem aqui comum com Málaga. E inclusivamente a própria cerâmica de reflexos dourados, não é? Como da Loza Dourada, também com produção e com ligações interessantes com as oficinas portuguesas. Alguns aspectos que vos trago que têm relações com a arte espanhola, a arte da Andaluzia, foi precisamente uma peça que se julgava ser de della Robbia, que em princípio deve ser de produção sevilhana, que é a Virgem chamada do Rosário, mas que na prática não é uma Virgem do Rosário. Estamos em crer, e o próprio Alfonso Pérez Gassuel também o disse, que será uma representação da Virgem de la Antigua, que é um culto muito importante, como sabem, na cidade de Sevilha, e que foi também ele introduzido em Portugal por Dona Leonor, mulher do rei Dom Duarte, e que foi fundadora do mosteiro onde se encontrava esta peça. Portanto, há aqui relações entre Lisboa e Portugal e Sevilha, e o desenvolvimento de uma peça que parece della Robbia, mas o azul e branco parece della Robbia, mas depois percebe-se que o azul é a pintura posterior e que a peça toda ela é vidrada e branca, mas que iconograficamente está muito próxima daquilo que é a matriz da representação iconográfica da Virgen de la Antigua. O mesmo acontece com esta peça, uma peça eclética, que resulta de uma montagem do século XIX, uma montagem romântica e eclética de uma cerca della Robbia, à esquerda, portanto, por fora, e por dentro um medalhão que é de mármore e que identifiquei como uma peça de importação que deve ser da oficina, ou muito de Taller, não é? De Bartolomeu Ordóñez. Podem ver esta peça, que se encontra na Catedral de Samora, é muito próxima do ponto de vista plástico, do ponto de vista escultórico. Portanto, temos em Portugal uma peça de Taller della Robbia como Bartolomeu Ordóñez também, mas que é uma peça que resulta no século XIX, como do ponto de vista eclético, do ponto de vista de um gosto que mistura dois renascimentos, o renascimento cerâmico e o renascimento marmóreo, mas efetivamente tratam-se de peças que têm ligações fortes com Espanha e com a arte espanhola. Por último, eu penso que estou, não sei se falei muito depressa, se perceberam mais ou menos. Depois eu posso explicar depois alguma dúvida que tenho, eu posso explicar melhor. A investigação tem que continuar, são projetos, uns já terminaram, outros estão em curso.
mas no próximo futuro, proximamente, estamos neste momento já empenhados noutros projetos e noutros trabalhos. Em Portugal tem-se vindo a falar muito sobre a criação de infraestruturas de investigação, ou seja, dotar os centros de investigação de outras capacidades individuais, científicas, e sobretudo que consigam apresentar-se aos projetos europeus mais fortes, e essas infraestruturas de investigação são das várias áreas, designadamente das ciências sociais, às ciências da vida, enfim, engenharias, etc., mas que, comprometidas com a questão do acesso aberto, ou seja, tudo o que é produzido deve estar em acesso aberto e divulgado para todas as pessoas, conseguir juntar esforços entre unidades de investigação, criando-se, então, essas grandes infraestruturas de investigação. E, atualmente, através daquilo que é a European Research Infrastructure for Heritage Science, o ERIS é, de facto, uma infraestrutura laboratorial que se encontra comprometida com estas questões deste roteiro nacional de infraestruturas que foi recentemente financiado pela União Europeia, pelo Horizonte 2020, e que tem como objetivo a investigação e o desenvolvimento com transferência de tecnologia. Neste momento, o Instituto de História da Arte está já também a participar neste ERIS, nesta rede internacional, através de um projeto de investigação que vos vou passar a mostrar para que possam ter conhecimento. O projeto vai arrancar em janeiro de 2019, mas vão saber em primeira mão o que é que se vai passar. O ERIS, esta rede, é constituída por 3 entidades, 3 laboratórios de investigação nacionais em Portugal: o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o NEC, o Património Cultural, através do seu Laboratório de Conservação e Restauro, o Laboratório José de Figueiredo, os primeiros nomes, enfim, dos primeiros diretores do Museu Nacional de Arte Antiga, em 1910, como laboratório central, e depois o Centro de Investigação, o tal Laboratório Hércules da Universidade de Évora, e depois esta infraestrutura lança concursos de projetos de investigação e as unidades de investigação candidatam-se. Pronto, o Instituto de História da Arte candidatou um projeto que nós apelidámos de Old Masters at Ajuda. Ajuda é um palácio real perto da cidade de Lisboa, que tem um conjunto de pintura impressionante de várias épocas. Algumas são cópias, outras não são cópias, serão seguramente originais, e, portanto, aquilo que nós vamos fazer no Old Masters at Ajuda é perceber, efetivamente, se estamos perante originais ou estamos perante cópias, estamos perante pinturas verdadeiras ou pinturas falsas, enfim, saber e determinar, por exemplo, se o lenço com a Santa Face é ou não uma obra de El Greco. É uma questão que se discute em Portugal há muitos anos, mesmo com Fernando Marias, mesmo com outros grandes especialistas na matéria, ainda não estamos seguros sobre essa matéria, pois vamos agora com Old Masters at Ajuda tentar resolver o problema sobre se é ou não é El Greco. E outras pinturas, de um François Clouet, de um mestre italiano do século XIV, enfim, Moroni, Rubens, enfim, várias outras pinturas, todas elas vão passar pelo laboratório. Vamos investigar, por outro lado, o seu processo de incorporação nas coleções reais. Então, são peças que estavam nas coleções reais e que depois integraram o espólio do património do Estado português, já depois da implantação da República. E, portanto, é uma equipa multidisciplinar de investigadores de laboratório e outros historiadores de arte que vão, de uma vez por todas, saber se temos ou não mestres de pintura europeia na cidade de Lisboa, no Palácio Nacional da Ajuda, que é um lugar absolutamente extraordinário, com um conjunto vastíssimo de obras de arte de várias áreas, desde a pintura, a arquitetura. Só o edifício que está agora a terminar vai ser o lugar onde vão estar expostas as joias da coroa portuguesa, que vão finalmente ser apresentadas ao público daqui a mais uns anos. E, portanto, eu não tenho muito mais a dizer. Eu não sei se fui claro. Estou à vossa disposição para alguma dúvida, alguma questão, e tenderei a responder, a contestar en castellano, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conferencia que, por un lado, para los españoles ciertamente cuesta seguir, pero es un esfuerzo que merece la pena porque creo que es un idioma verdaderamente fantástico, maravilloso, muy musical.
musical y lo mismo que el idioma, agradecer cómo nos has presentado, que también es muy importante para nosotros investigadores españoles, la estructura de la ciencia y la investigación en Portugal, es decir, cómo se organiza la financiación, qué entidades, qué institutos, como el Instituto de Historia del Arte, qué tipo de proyectos, cómo se abordan, la financiación. Creo que más allá de lo interesante en sí de los proyectos que has presentado, es también conocer otra realidad distinta a la que vivimos aquí en España, ¿no? Cómo se funciona, qué cantidades nos han mostrado. Me ha sorprendido los primeros proyectos de humanidades, una financiación muy alta, el doble, triple de los que dirigimos proyectos de investigación en España. Sí, ya el último proyecto para nosotros es pequeño, 50.000 euros ya se acercaba más aquí, pero los primeros proyectos 150.000 euros, bueno, yo me he quedado sorprendidísima porque verdaderamente es una buenísima financiación. Y bueno, yo creo que quizá antes de dar la palabra a los estudiantes, por si alguno quiere hacer alguna pregunta, quizás me gustaría, si puedes, te has ofrecido a explicarlo en español, un aspecto que me resultó también muy interesante ayer cuando hablábamos de qué manera existe una distancia muy grande entre los museos y las universidades o los centros de investigación como los institutos de historia del arte. Esa es una realidad, según me contabas, que existe en Portugal y, bueno, ¿de qué manera piensas se podría resolver esa situación para acercar instituciones culturales a la investigación que se desarrolla en la universidad? Si veis algún futuro, alguna posibilidad. Yo lo creo que el futuro tiene que pasar por esta aproximación entre las universidades, los centros de investigación y los museos. Es imposible continuar de espaldas voltadas, que es un poco que se pasa. Más también es importante decir que en los últimos años por veces hay una voluntad de los museos de abrir un poco más, de dejar los investigadores fuera de los museos de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, con proyectos de investigación es más fácil para seducirlos, para nos dejar trabajar, que nos gustan. Más hay una tradición muy fuerte de espaldas voltadas entre las instituciones universitarias y las instituciones museológicas. Con la evolución de los tiempos, más recientemente, los historiadores del arte son ahora los directores de los museos. Entonces es una oportunidad de tener ¿cómo se dice? Un caballo de Troya, ¿se dice? Bueno, entonces es un poquito esta idea que quien dirige sabe las dificultades de los historiadores del arte, mas por veces también se olvidan que pasa con nosotros. Mas yo lo creo que nuestro papel de investigadores es mostrarles que si quieren hacer buenas exposiciones con novedades, con tecnología, con turismo, se tiene que abrir para que podamos con poco financiación hacer muchas cosas. Que el orzamento, no, ¿cómo se dice? Los presupuestos, sí, final de los gobiernos por la cultura no es nada. Entonces, los museos tienen que ver que por las universidades y por los centros de investigación se pueden recoger los fondos necesarios para estudiar y desarrollar. Mas por veces hay siempre las rivalidades antiguas entre universidades, conservadores de museos, se están por veces convencidos que el saber se ha llegado y se ha estacionado en el museo, los otros no saben nada. Mas por veces lo mismo en la universidad, por veces la universidad de Lisboa, una nueva, se dice, no, yo lo sé más que todos. Mas yo creo que es un poquito un problema de
ibérico o mismo europeo, que es por veces esta aversión entre la universidad y la museología y los museos. Yo tengo esperanza que en el futuro se pueden hacer cosas más importantes, como por ejemplo Robiana u otros, que son de estudios muy precisos, y que de otra manera los museos nunca conseguirían captar los fondos. Entonces tenemos que dar las manos y seguir en frente, ¿no? Hay mucho camino ainda a ir para hacer en este aspecto. ¿Alguno de vosotros quería hacer alguna pregunta, aprovechando aquí la presencia del profesor, del rector? Los que conocemos Lisboa, me imagino que muchos la conocéis, sí. Escuchándote hablar y exponiendo esas imágenes maravillosas de esos azulejos fantásticos, sí, de Lisboa, hemos sentido, como decía antes la profesora María, saudades, sí, verdaderamente saudades, porque es una ciudad deliciosa, sí, y inabarcable desde cualquier punto de vista, ¿no? Como historiadores del arte o como simple turista, ¿no? Sí, yo lo creo que las espaldas voltadas no son solamente entre museos e investigadores. Yo lo creo que mismo en las universidades en la Iberia estamos siempre con las espaldas voltadas. Portugal y España con los organismos ministeriales, no en estos pequeños puentes que vamos haciendo con Málaga, después con Sevilla, después con Madrid. Mas no hay una política ibérica por el estudio del patrimonio, que es tan rico, tan parecido. La evolución histórica con vosotros es impresionante, es casi igual. En cambio, los nombres de los reyes, más las reinas y los reyes siguen siempre contrayendo matrimonios entre. Entonces, toda la historia de Portugal es la historia de España, y la historia de España es la historia de Portugal, mas no hay una voluntad de hacer una cosa conjunta, y que nosotros vamos a seguir haciendo pequeños proyectos que son muy importantes para nos entendernos y ver que, por ejemplo, recientemente ha sido una organización de nuestra colega Palma Martínez desde Burgos, de la Universidad de Toledo, que ha organizado un seminario transfronterizo acerca del Tajo, que es un río que es común de Portugal y de España. Entonces hay 4 secciones: Madrid, Aranjuez, Alcántara, Toledo, Alcántara y después Lisboa. Estos tipos de iniciativas son muy importantes para nosotros, no solamente nos conocemos, mas también de entender la historia del arte como algo que no tiene realmente fronteras, que es una geografía completamente distinta de las fronteras políticas y administrativas de los países. Que me ha fascinado con Málaga es eso, es la impresionante relaciones que se pueden establecer entre la historia de Málaga y la historia de Lisboa. A partir de no se diría, no pasa nada más. Cuando se ven aquí, siguen las mismas cosas, mis nombres de la calle, por ejemplo, la calle Nueva, después la calle de Porta, es las mismas, ¿no? Portas do Mar, Rua Nova es lo mismo. En cambio, la lengua más la portada que usted ha visto en la Catedral Vieja de Málaga con Diego Siloé, es una portada que podría ser manuelina, desde el estilo del fines del 15, principios del 16. Entonces, ¿qué cambia, ¿no? Es muy interesante, sí. ¿Vale? Muchas gracias.